Editorial. Bendito aquele que prende pelo amor, maldito o que guarda com rancor. Bem-aventurado aquele que se submete. Castro Alves, poeta baiano que falamos tanto aqui neste programa, por suas lutas contra a escravidão e a monarquia, fez do seu poema Navio Negreiro uma peça de artilharia literária que sobreviveu ao mal por ele combatido, que seria a escravidão. Da mesma forma, é preciso de poetas novos para que denunciem o navio negreiro que são as nossas prisões, lugares infectos, lúgubres, cinzentos e de muita dor e de sofrimentos. Barulhentos, cheios de ais, de frustrações e de ódios, de almas chateadas que se subdividem entre o paraíso da liberdade e as tristezas da solidão das prisões. Local aonde apenas as frustrações e as tristezas se tornam companheiras reais e vivas, dividindo espaços com os condenados. Lugares aonde as saudades da família e dos filhos açoitam, momentos aonde um ou outro é tomado pela loucura momentânea dentro dessas tristes realidades. Poderíamos comparar ao purgatório criado pela Igreja Católica? Poderia ser esse o inferno que Dante Alighieri tanto dizia? Certamente que não. Dante fala de um inferno imaginário aonde o fogo é substituído pelo frio. Estamos falando de algo muito pior, que é sério e real. Um inferno aonde à noite a sua alma queima, o sono sobe e aonde o intuito daqueles que o condenam não é melhorá-lo como gente, mas de fazê-lo sofrer. Um inferno real que pode se tornar no seu pior pesadelo, aonde à noite e nos finais de semanas você morre para a vida e ressuscita para o pesadelo, para a incerteza e para o sonho de ver alvorecer os primeiros raios de sol, que significará a liberdade diária para o retornar da noite ao seu mais terrível calvário. Estou falando dos inimagináveis regimes semiabertos e abertos do sistema carcerário do Brasil, particularmente dos de Mato Grosso do Sul. Um autêntico zoológico humano, onde as pessoas submetidas aos ventiladores potentes que nunca desligam, dormem no chão, protegidas por poucas roupas ou cobertas, condenadas a quanto mais progredirem nesse regime diabólico carcerário, mais precisarão provar que estão fortes para retornar ao convívio social. Pessoas desprovidas dos seus andrajos que deixam para trás a cada nova etapa da maldita e impensável progressão de regime, do fechado ao semiaberto, do semiaberto ao aberto e do aberto para as ruas, onde penam como almas condenadas ao suplício eterno. Poucos são os países do mundo que submetem de sã consciência de seus juízes e governantes os seus cidadãos a uma progressão tão miserável quanto o nosso. Ninguém, nem mesmo nossos promotores ou juízes, conhecem a realidade desses cárceres, aonde quem erra ou imaginariamente erra, para eles, acabam submetidas a uma vida terrível que deverá, no mundo espiritual, penalizar duramente aqueles que submetem seus semelhantes
a essas selvagerias pensadas e transformadas em créditos financeiros para os poucos que, em meio à miséria dos seus semelhantes, ainda encontram meios para transformá-las em dinheiro, com vãs prestações de serviços a preços altos e da mais baixa qualidade. Alguém deveria denunciar isso ao mundo, mostrar aos civilizados onde queremos entrar como são as nossas prisões, para que analisem se poderemos ou não sermos chamados povo civilizado. Aliás, estamos muito distantes de tudo isso, porque se as nossas autoridades admitem que se faça isso àqueles que elas condenam, não deveríamos jamais pleitear subirmos no conceito mundial como civilizados, porque aquilo que fazem com nossos sentenciados não nos credencia a qualquer tipo de evolução na escala humana perante as nações civilizadas deste planeta. O Estado brasileiro apenas prende, sem fornecer o básico necessário ao preso, sem colchões, cobertas, materiais de higiene. Essa é a radiografia da desumanidade estatal reinante neste estado. Nem os espartanos deixariam de se revoltar diante das gravíssimas situações onde misturam doentes às pessoas sãs, o que pode significar doenças em alta escala nos locais e nas ruas, criando assim uma pandemia. Locais aonde não existem corpos clínicos em meio a milhares de pessoas. E pasmem, senhores, as permanências nessas masmorras custam ao Estado 2.600 ao mês. Daí a intenção de prender. Nas nossas prisões não existe respeito humano, apenas dor. Parece que nossa justiça e governo enlouqueceram e se analfabetizaram, não sabendo fazer contas. 2.600 de um preso para nessas condições insalubres e desumanas contra R$260 de uma tornozeleira eletrônica que faz aquilo que cadeia nenhuma faz, cadeia nenhuma consegue fazer: entregar o preso ao convívio familiar para que ele se reinsira socialmente por si próprio. Nesse zoológico humano, criam-se dificuldades para vender facilidades, tirando o último suco daquilo que a justiça trata como uma laranja podre, mas que na verdade, senhores, é gente. Devíamos, nós, povo, fazer anualmente uma noite do pijama para esses senhores de toga, forçando-os a dormir um final de semana nas mesmas condições, para que tenham consciências do calvário que estão receitando àqueles que transgridem, a fim de que se conscientizem da importância de tratar o ser humano como humano e entenderem que o crime merece castigo, mas que o castigo preserve do homem e da mulher a alma e a dignidade de ser gente. Coisas que nossas prisões, disfarçadas com lindos nomes nas paredes, não mostram de suas entranhas, aonde a realidade significa um pecado mortal àquilo que fazem contra os seus semelhantes. Este é o Brasil. Enquanto pensar dessa forma, enquanto agir dessa forma, enquanto a justiça se achar o principado do bem, sem respeitar a pessoa e a dignidade humana, nunca este país será um país de primeiro mundo. País que privilegia o sofrimento de seus semelhantes, tratando a liberdade como um artigo de segunda, sem a consciência de que ela seja a primeira e mais importante dádiva do homem, não merece subir na escala de respeito perante as demais nações. Pecam esses senhores togados não contra a liberdade tolhida
pelas falhas e faltas cometidas, mas porque condenam aos maus tratos a alma humana. E isso, acreditem, senhores doutores, vai gerando naqueles a quem se impõe tamanho sofrimento, aos seus semelhantes, uma dura cobrança espiritual que caberá ser aplicada pelo Ser Supremo, a quem a justiça tarda, mas não falha. Esquecem esses senhores que quando o diabo foi fofocar aos ouvidos divinos sobre Jó, dizendo: ele é seu amigo porque tem de tudo, Deus disse ao perturbador: você quer testar a minha amizade com Jó, então eu autorizo que entre na vida dele. Pode tocá-lo de todas as formas, mas não lhe darei autorização para tocar na sua alma e no seu espírito. Tomara que futuramente a cobrança não se vire contra os que condenam seus semelhantes a esses tipos de sofrimentos, porque ali estaríamos às portas da loucura social. E posso garantir-lhes que, para que isso aconteça, não deve estar faltando muito tempo. Bom dia. E o melhor